Fala, Snipers! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no nosso escritório, no nosso mundinho, tá certo? Vamos começar aqui por esse pump gigantesco, né, que está acontecendo no Bitcoin, tá certo? O porquê que dessa movimentação? Vamos colocar aqui. Como muitos de vocês já devem ter visto por aí, a gente teve aqui uma notícia, né, da Grayscale. Vou jogar aqui na. Tivemos aqui a notícia da Grayscale, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, né? Que tem aí uma movimentação com criptomoedas. Mas resumindo, a Grayscale ganhou ali, né? O processo e ela receberia a sua petição e a sua revisão enquanto a rejeição da comissão foi anulada, né? Parece que eles gostariam de transformar. Quer ver, ó? Abrir o site aqui. Pelo que eu me lembro, eles queriam transformar alguma coisa em spot. Aqui, ó, além disso, isso indica que o Tribunal Federal de Apelações ordenou que a agência retivesse a sua rejeição à oferta da Grayscale de fazer a transição de seu Bitcoin Trust para um fundo negociado em bolsa. Posteriormente, o desenvolvimento poderia preparar o terreno para os Estados Unidos obterem o seu primeiro ETF spot no Bitcoin. Então, o governo perdeu o processo para a Grayscale, né? Eles devem ter feito alguma proposta, alguma coisa, e a Grayscale acabou ganhando o processo, certo? E também a corrida para ter o primeiro ETF Bitcoin na América está em andamento desde o mês passado, com empresas de gestão de ativos como a BlackRock e Fidelity entrando em ação. Já falei isso aqui para vocês também, né? Eles estão entrando no mercado de cripto em peso e certamente eles estão manipulando o mercado em regiões inferiores, como a gente viu aí essa semana passada, né? Quanto mais barato para eles, melhor. Então, quanto mais eles comprarem ativo a esse preço de mercado, melhor vai ser. Porque daqui 1, 2, 3 anos não vai fazer diferença. Se eles comprarem em 27, em 26, em 25. Eles querem comprar ali milhões, bilhões, trilhões, pensando ali, né, no longo prazo e na multiplicação desse capital. Igual o Michael Saylor tem lá cento e não sei quantos mil Bitcoin, né? A um preço médio de 27, 28. Ele já tem não sei quantos bilhões, né, em Bitcoin. Então, quando subir ali 100, 200%, já vai ser uma grande multiplicação, né? Certo? Então, voltando aqui para a nossa análise. Vamos lá. Dominância do Bitcoin, né? Rompeu aqui, ó, essa região de 49, 41, o que demonstra que o Bitcoin está muito forte, né? Está bem para frente ali, está desempenhando um papel muito promissor. O que quer dizer? A dominância do Bitcoin subindo, a gente vai ver a preferência do mercado sendo totalmente no Bitcoin. Então, os investidores estariam operando e comprando apenas o Bitcoin. Então, por isso a dominância estaria subindo. E caso a gente vê uma correção aqui, né, devolve aqui a movimentação e principalmente a perda de 48,87 aqui, a gente estaria aqui vendo as altcoins fortes, as altcoins otimistas, saudáveis, tendo pumps, né? Então, quando a dominância corrige, as altcoins têm festa. Quando a dominância do Bitcoin sobe, o Bitcoin está muito forte e as altcoins acompanham a movimentação do Bitcoin, porém sofrem, elas perdem as suas forças, certo? Então elas não sobem tão forte. DXY subindo, negativo para o mundo cripto. DXY corrigindo, perdendo aqui SLTA e entrando dentro dessa LTB, a gente vai ver o mundo cripto ganhando um respiro muito forte aí pela frente. Tá certo? Mercados internacionais, a mesma coisa. Precisamos fechar acima de 4.540 pontos, formar pivôs acima aqui nessa região para ir em busca, né, do nosso topo histórico ali. Caso contrário, seria uma correção para visitar aqui 4.300 ou então 4.200. Fiquem atentos a essas movimentações, tá certo? Agora aqui o nosso queridíssimo Bitcoin.
O que eu vejo com isso, com essa movimentação? Essa movimentação foi uma vitória da Grayscale contra os Estados Unidos, tá certo? E no dia que XRP, a famosa Ripple, ganhou o processo contra a SEC, ganhou uma parte do processo contra a SEC, a gente viu uma grande movimentação em XRP. Porém, dias e semanas depois, a gente viu que toda essa movimentação aqui, ela devolveu. Tudo que subiu aqui, ó, com a vitória do processo, ela devolveu. Então, o que que eu posso ver, o que que eu posso imaginar aqui de Bitcoin? O que passa pela minha cabeça é o quê? A gente tem aqui, né, as regiões de Fibonacci. Então, a gente já acabou de vencer aqui a 382, tá certo? Então, o que que seria interessante a gente ver a partir dessa região? A 0,5 precisa fechar acima de 0,5 para continuar aqui, ó, uma tendência de alta, tá certo? Então, a gente tem que fechar aqui acima de 0,5, um candle diário, para essa alta realmente ser confirmada, para essa alta realmente demonstrar que a força compradora está presente, tá certo? Então, a gente precisa fechar acima dessas regiões. E principalmente, né, a gente precisa vencer aqui, ó, o topo anterior aqui, né? Não seria o quê? Apenas uma movimentação, né, que vocês gostam de falar aí, apenas um oco, né? Então o ativo ia trabalhar aqui, descer, voltar, trabalhar aqui e romper para baixo. Então ele precisa invalidar esse vulgo oco que a gente tem aqui. Para isso acontecer, a gente precisa vencer aqui a região de $30.200 e fechar candles acima, rompendo os topos anteriores aqui. Caso contrário, seria uma alta para voltar à queda futuramente, tá certo? Então, basicamente é só isso, facilitando a vida de todo mundo. A gente precisa fechar candles diários acima de 0,5 para que a força compradora realmente demonstre presente e que ela está forte, que é uma força crescente, tá certo? Como é uma movimentação trago por notícias, pode ser que ela não se sustente por muito tempo. E aqui nos próximos dias a gente vê aqui uma volta, né? A volta da queda. Por quê? Isso aqui foi uma notícia. Então hoje, né? Hoje e amanhã acredito que a gente possa ter movimentações de alta. Claramente a gente vai ter movimentações de alta. Até porque o ativo que eu indiquei para vocês nos últimos vídeos, na live de ontem, aqui ó, Rune, por exemplo, subiu 21%. INJ, que eu mostrei aqui para vocês, essa cunha descendente, chegou exatamente aqui ó, no nosso suporte e subiu aqui cerca de 14%. Então, os ativos que eu falei para vocês que estavam fortes e que na primeira movimentação do Bitcoin poderia ter uma movimentação de alta, estão executando o papel que eu exatamente falei. Eu falei, ativos interessantes para futuros longs, OP, INJ, Rune, ativos que estão fortes, né, contra a paridade. SFP, vamos ver. SFP tá forte aí, nem demonstrou força. Tá aqui ainda lutando aqui nos fundos submersos. Outro ativo que subiu bastante, Tomo, deu uma pancada aqui para cima, ó. Já subiu aqui cerca de 38%. Ah, John, mas não tinha como pegar essa movimentação. Não tinha. Só se você arriscou uma entrada aqui, ó. Senão não tinha como entrar nessa movimentação. Certo? BNT, ó. Tá fazendo exatamente a movimentação que eu falei anteriormente. Então vamos lá. Ativos para a gente continuar de olho em longs. OP, Rune e NJ. Bitcoin e Ethereum. Tá ótimo por enquanto, né? E também falei ontem o que? Se as pessoas quisessem fazer operações de longs, deveriam usar stop loss abaixo desse fundo ou abaixo desse fundo. Então, as pessoas que estavam posicionadas aqui, pensando em um long, já pode realizar parciais. Realiza parcial aqui, ó, 50, 75. John, realizaria 75% por causa de ter sido uma movimentação aí uma grande notícia para o mundo cripto, né?
Pode subir mais? Claramente pode, mas eu já garantiria um lucro, porque se voltar, vai pegar o seu 0 a 0 aqui e você vai chupar o dedo. Então, acostume em realizar parciais e conduzir o seu trade a ter resultados positivos, tá certo? Então, o que a gente pode ver? Devemos aguardar fundos ascendentes, novos fundos em OP, em Rune, em NJ, em Ethereum e Bitcoin. O que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa efetuar uma correção. Essa correção tem que segurar no nível de sobrevenda, sendo ele 5 minutos, 15 minutos ou 1 hora em sobrevenda. E nessa correção, a sua ordem vai estar posicionada pensando aqui numa continuação de alta. Efetuou outra correção, sua ordem pensando numa continuação de alta. Isso pensando que o Bitcoin vai embora a partir dessa região de preço. Só que a gente tem aí, né, uma possibilidade de devolver toda essa alta aqui também. Então a gente fica de olho em que eu ficaria Bitcoin e Ethereum para a gente fazer futuros longos, Uni, OP e NJ para futuros longos e os outros ativos que a gente já estava shortando, como PEP, WLD, que mais que a gente shortou aqui? Lina, LDO, Solana, Link, ativos que estavam fracos no fundo do poço, que a gente já shortou todos esses dias. Piada, ENS, HBAR, Hulk. O que mais a gente tinha aqui? Todos os ativos estavam muito fracos. Magic. Cara, esse ativo aqui, ó, é um poço de ouro. Um poço de ouro. Um poço de ouro. Só isso que eu falo para vocês. É igual WLD e Pepe, igualzinho. Vou até puxar ele para cá. Eu vou pegar um futuro trade Magic e vou postar lá no Instagram para vocês, tá certo? Então, se vocês têm interesse, acompanhe de perto, mas você já sabe exatamente o que fazer em ativos fracos, regiões de sobrecompra e short, tá certo? Como ativos também, ó, XVG, PNT, OXT, UNF, Pendle e SUI. Tudo com essas movimentações muito fortes, porém são movimentações que o Bitcoin fez, tá certo? Então vamos ficar de olho em que? Futuros long, vamos focar em OP, Rune e NJ para futuros longos, pensando aqui numa correção para futuramente voltar a subir, tá certo? E Bitcoin e Ethereum. Porém, se essa movimentação não se sustentar, a gente vai corrigir, vai voltar aqui na estaca zero e vai ficar nesse range aqui, né? Vamos ficar trabalhando nesse range aqui, ó, certo? Então vamos ver quais serão as próximas movimentações nas próximas horas e dias, tá certo? O que eu peço para vocês é o quê? Realizam parciais nessas operações que vocês pegaram no fundo do poço, pensando numa continuação de alta, atualizem o seu stop para o 0 a 0 ou um pouco acima no próximo fundo que tiver formação e as parciais, tá certo? Para garantir um lucro e para que futuramente você fique tranquilo caso a operação volte tudo, né? Como a gente já está acostumado. Dá aquela pancada para cima e depois devolve tudo. O porquê que eu estou falando isso? A primeira coisa que me veio na cabeça foi XRP. XRP, a Ripple venceu o processo e depois ela só veio formando topos. Então, como o Bitcoin está numa região meio indelicada, a gente pode ter essa alta aqui e depois a gente vai devolver um pouco dessa movimentação. E quando acontecer a devolução dessa movimentação, é a hora que a gente vai estar de olho em 1 hora ou então no 4 horas em sobrecompra de PEP, de WLD, de Magic, de ASTR, tá certo? Enquanto o Bitcoin não invalidar o famoso oco que a gente tem aqui, infelizmente a gente vai ter, ou melhor, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, a gente vai ter muitas oportunidades de shorts, mas muitas oportunidades de short nas altcoins, tá certo? Então fiquem atentos a essas futuras movimentações. John, mas eu não entendi nada do que você falou. Então tá aqui, ó. Exatamente o que vocês precisam entender. A gente precisava romper a 382 para cancelar a bandeira de baixa. Rompemos. Não está mais em uma bandeira de baixa.
Agora a gente precisa fechar candles acima da 0,5 e acima da 0,618, para que a força compradora que fez essa movimentação realmente esteja presente e continue fazendo movimentações de alta. Caso contrário, seria um despejo aqui. Simplesmente assim, precisamos fechar acima da 0,5 e futuramente precisamos cancelar aqui o nosso oco, né? Que é um padrão de reversão que indica queda, tá certo? Então, simples, fácil e prático. É isso que vocês precisam saber. Quando o Bitcoin começar correções, procure altcoins fracas. 1 hora, 4 horas em sobrecompra e shorta as altcoins. Enquanto o Bitcoin estiver corrigindo, essas altcoins vão sofrer muito, tá certo? E quando a gente chegar nas regiões de sobrevenda, a gente olha aqui INJ, RUNE, OP e procura sobrevenda pensando numa continuação de alta, tá certo? Então, simples, fácil, rápido e lógico, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, me manda uma mensagem, deixa nos comentários ou me chama lá no WhatsApp, certo? Então, para hoje é isso, né? Caso vocês precisem de qualquer outra coisa, de qualquer outra notícia, de qualquer outra informação, me dá um toque, me dá um bip, que eu venho trazer imediatamente para vocês. E continue nos acompanhando, que eu vou soltando atualizações em tempo real, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte, compartilhe, mostra aí para todos os seus amigos, tá certo? E para vocês, um forte abraço e fiquem bem.